A guerra urbana que explode entre bandidos do Rio de Janeiro de tempos em tempos é a face mais explícita de um problema pouco visível, mas que as autoridades brasileiras conhecem bem: o tráfico de armamentos. Usando a corrupção como arma e a falta de fiscalização como munição, o tráfico de armamentos coloca equipamentos de guerra com extrema facilidade dentro das maiores cidades do país. Os clientes só precisam dar um telefonema e escolher o modelo. Desde o início do ano, a Polícia Civil do Rio já tinha avisado à Secretaria de Segurança que o traficante Fabiano Atanásio da Silva estava armando sua quadrilha para tomar pontos de vendas de drogas na cidade. Segundo os investigadores, foi dele a ordem para a invasão do Morro dos Macacos no último sábado, na zona norte do Rio. 25 pessoas morreram e um helicóptero da polícia foi derrubado. Foram quase 12 horas de tiroteio com armas de guerra nas mãos dos bandidos. Como eles conseguem esse armamento? Gravações feitas pela polícia com autorização da Justiça mostram Fabiano Atanásio conversando com Antônio Jorge Gonçalves, um dos maiores traficantes de armas do Brasil e que foi preso em julho deste ano. Fabiano fazia seus pedidos por telefone, uma espécie de disque armas do crime. E a facilidade era tão grande que ele chegava a escolher as armas que queria empunhar. Ouça as gravações. Francamente, hein? Não, parceiro, fica tranquilo que brevemente vou deixar um bagulho ali contigo aí. Pô, mandou um verdinho daquele pra mim, cara. Pô, mandou vários verdinhos daquele. Qual verdinho que você tá falando? O austríaco. Ah, aquele é o rei, né, cara? HG600. É, aquele que vem com o acrílico atrás, na coronha. Essas armas são capazes de atingir alvos a mais de 1.000 metros, são capazes de derrubar aeronaves. São armas muito modernas, é um símbolo de status, é uma arma muito exclusiva. Em outro ponto da gravação, Fabiano reclama que o traficante não fez a troca do cano de alguns fuzis para que ele pudesse usar munição que já possui, do tipo 762, a mesma usada pelo Exército Brasileiro. Eu tô desenrolando isso daí, 5. Vou deixar contigo aí, cara. Demorou, cara. E tô com 9 daqueles grandão? Sei. O cara tinha garantido que tinha adaptado ele para 762. Só que eu trouxe ele na situação que a gente foi ver lá. Mas aí não fez não adaptou não. E a preocupação de Fabiano com a munição é evidente. Ao concordar pagar R$60 mil por um só fuzil, ele exige mais carregadores para poder atirar sem parar. Pediu 60, cara, nesse. Fala. Qual? Esse daí é o trilhos. Eu sei. Tá 60? 60, cara. Então, mas aí veja bem, mano, se você me garantir que você vai me dar com os pentes, eu pago, entendeu, mano? Não, mano. Eu paguei um 47 aqui com 10 pentes, entendeu? Eu paguei esse valor aí, com 10 pentes. Para ilustrar um modelo em papelão, esse é o carregador, carrega mais ou menos 30 munições. Com mais carregadores ele tem uma guerra ilimitada, ele tem condição de sustentar um combate com a polícia durante horas. De acordo com as investigações, foi um integrante da quadrilha de Fabiano quem atirou no helicóptero da PM no sábado. Hoje foi enterrado o terceiro policial que morreu em consequência da queda da aeronave. O cabo Iso Patrício teve 96% do corpo queimados e não resistiu. Pela manhã, o comando da Polícia Militar pediu desculpas às famílias dos 3 jovens que morreram vítimas dos traficantes no Morro dos Macacos e que foram inicialmente considerados como criminosos. E as rotas de entrada de armas pesadas no Brasil preocupam os deputados da CPI da violência urbana. E eles querem convocar o ministro da Justiça, Tarso Genro, para dar explicações sobre as ações do governo. Carlos Monforte, boa noite. O ministro da Justiça se adiantou e disse que o governo tem se esforçado no controle das fronteiras. Agora, deixou claro que os efeitos dessas ações só virão a médio prazo. Boa noite, André. A preocupação de todos é com a facilidade com que os armamentos pesados e munições entram no país, e isso não é de hoje. A diferença é que desta vez o discurso do governo parece mais firme e solidário ao problema do Rio de Janeiro. O ministro Tarso Genro disse que o presidente Lula deu ordem para que os governos da cidade e do estado sejam atendidos no que for preciso. A reunião era do presidente Lula com seu Conselho de Defesa Nacional. Mas a guerra nos morros do Rio de Janeiro não fez parte da conversa. Não. Conselho, nós tratamos do conteúdo da doutrina de defesa nacional. Mas o ministro da Justiça garante que a ordem do presidente é que o Rio seja plenamente atendido e nega que falte apoio do governo federal. A visão que nós desenvolvemos, que nós temos, é que o Rio tem efetivo suficiente, tem armamento suficiente, tem articulação com a cidade e com a União Federal suficiente
para continuar dando bom combate ao crime organizado, como eles estão dando. O presidente do Supremo Tribunal Federal defende uma articulação mais profunda. Os senhores têm no Rio, por exemplo, uma questão básica: o uso de armamentos pesados que foram importados ilegalmente. Isso passou pela fronteira. Isso não é um problema basicamente do Rio, mas é um problema de falta de controle. Precisa haver articulação. O próprio tráfico de drogas, caso da cocaína, isto começa lá fora. As rotas de entrada de armas pesadas no Brasil preocupam deputados da CPI da violência urbana. 80% delas chegam pelo Paraguai. O governo insiste que tem se esforçado no controle das fronteiras e que os efeitos virão a médio prazo. Os deputados querem que o ministro da Justiça venha à Câmara dar mais explicações sobre o que está sendo feito. E na quinta-feira vão à Polícia Federal discutir soluções. Não é possível que os criminosos viajem, milhares de quilômetros dentro do território nacional, até chegar num morro do Rio de Janeiro ou no estado de São Paulo, sem que o Estado detecte isso. Então é preciso que haja uma ação que envolva todas as unidades da federação, centrada, do meu ponto de vista, nessa questão que é a chave do combate ao crime organizado, que é o controle do tráfico de armas. Aqui conosco está o diretor regional da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, Vinícius Cavalcante. Ele tem um estudo detalhado sobre tráfico de armas no Brasil. Boa noite, obrigado pela presença do senhor. Boa noite. Não é de hoje que a sociedade acompanha com perplexidade a chegada de armas e drogas. Eu vou me ater agora, num primeiro momento, ao Rio de Janeiro, que é o assunto da semana. E o Rio de Janeiro não fabrica armas nem drogas. Por que é tão difícil combater isso no lugar de origem ou estancar essas linhas, esse fluxo de comércio clandestino que irrigam os traficantes com essas armas poderosas? Bom, nós temos que a esmagadora maioria desse armamento que hoje está preocupando, e não são armas curtas, não são revólveres e pistolas. O que confronta a polícia, o armamento que mais ocasiona o prejuízo, nas mãos da criminalidade, são armamentos hoje utilizados quase que exclusivamente por forças armadas. É isso que vem mudando a feição do combate policial no Rio de Janeiro e em alguns locais no interior do Brasil, porque a gente também tem um problema muito grande de banditismo rural. A gente tem grupos que estão utilizando metralhadoras .50 para assaltar no interior, tomam conta de cidades, etc. Então, esse armamento chega hoje à mão da criminalidade e está mudando as feições do trabalho policial. Esse armamento advém notadamente de arsenais. Olha, a gente tem uma mudança grande na origem dessas armas. Houve uma época, como o filme nos permite, que vocês mostraram há pouco, nos permite depreender isso muito bem. Houve uma época que a esmagadora maioria dessas armas entravam novas no Brasil. Elas vinham através de Miami, elas vinham através de contrabando, por guias de remessa falsas, fraudadas, etc. Mas elas chegavam no Brasil novas, 0 quilômetro. Hoje, em função de um trabalho de inteligência policial que está funcionando, que é um trabalho demorado, é um trabalho hercúleo, é um trabalho que não aparece, e até porque não deve aparecer o resultado, mas não o trabalho da inteligência funcionando, você está conseguindo diminuir, estancar em muito o fluxo desse armamento letal, sofisticado e notadamente armamento militar. Mas veja, as fronteiras nossas, em que pese que muitas das vezes as pessoas tendem aquelas soluções simplistas de desloca as forças armadas para a fronteira, sem saber o custo logístico disso, sem saber que as fronteiras efetivamente são muito grandes e o efetivo das nossas forças armadas é muito pequeno. Tem muito mais gente. Os Estados Unidos coloca muito mais profissionais de segurança e militares alocados ao policiamento da faixa de fronteira que tem para com o México, por exemplo, do que nós temos de efetivo nas 3 forças armadas e que pudéssemos alocar para esse tipo de missão. Então, o fechamento das fronteiras é muito complicado. Nós tivemos situações recentes de saques a arsenais do exército boliviano, por exemplo. Talvez os analistas que melhor entendam da política boliviana já expressaram que lá você tem 3 governos e o presidente Evo Morales finge que manda em 2, os quais ele não controla. Mas nós tivemos na Bolívia saques a arsenais da Marinha Boliviana e do Exército Boliviano. São essas armas que estão aparecendo aqui. Doutor Vinícius, o senhor fez aí um diagnóstico, dessa situação, por onde chega e o efeito de tudo isso. Agora, qual é a solução? É possível ter uma solução? É preciso mais dinheiro? O senhor falou dos efetivos que precisam ser maiores do que são hoje. Qual é o caminho para resolver esse problema, que é o que interessa,
Lamentavelmente, isso é um dever. A cada medida que você adota, surge da parte do elemento adverso, do elemento criminoso, uma contramedida e uma tentativa de burla. E nisso é um ciclo vicioso e fica muito difícil. É como a situação do helicóptero. Adotaremos um helicóptero mais blindado e daqui a pouco eles adotarão uma arma mais poderosa. Eu vejo o seguinte, eu vejo uma situação de processo. A gente tem uma necessidade, que é a necessidade de reverter os bons valores, reverter os bons costumes, reverter a uma civilização que nós já tivemos e que hoje, um direito de ir e vir, que hoje a gente está perdendo. A gente precisa do engajamento da sociedade, porque quem é que consome a substância entorpecente? E, sobretudo, o uso recreativo da droga. Porque o viciado, aquele que vende o ferro de passar roupa e a aparelhagem de som para conseguir comprar a sua fração de droga, esse não é o cara que dá lucro na boca. O elemento que dá lucro na boca é aquele que vai fazer uma festa e terceiriza, fala com um amigo ou com um conhecido que conhece uma outra pessoa que vai lá e que compra uma grande quantidade, paga em dinheiro, paga muito bem. Essas pessoas depois vão reclamar que perderam os seus Rolexes no sinal. Essas pessoas vão reclamar que foram assaltadas. Então a nossa sociedade precisa aderir ao bom combate. A grande repercussão que houve desse incidente no Morro dos Macacos, no Rio, além do fato de ter havido até aqui 22 mortes, é a constatação, é o fato de que o Rio de Janeiro vai sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Qual é a visão do senhor em relação à segurança para esses dois eventos, em relação a essa ofensiva que amedronta a sociedade, essa ousadia dos bandidos de exibirem essas armas e derrubarem, por exemplo, o helicóptero da polícia? Sinceramente, do ponto de vista dos bandidos, esses eventos para eles são um excepcional negócio. E eu não vejo que nos dias que antecedam ou do curso desses eventos, que nós venhamos a ter problemas dessa natureza, até porque, para eles, a atividade fim deles não é conflitar a polícia. Notadamente, até a prioridade deles em se armar é para conflitar, é para combater a facção adversa, a facção inimiga, que vai tentar tomar aquele ponto de venda onde o negócio é lucrativo. Então, sob esse prisma, eu não acredito que a gente venha a ter problemas com essa criminalidade. Mas, daqui para lá, nós cada vez mais estamos perdendo espaço, cada vez mais o cidadão comum está acuado dentro de casa, cada vez mais o policial se vê numa situação, às vezes até de impotência, para brigar contra esses elementos que dispõem de armas e de equipamentos que muitas vezes lhes são superiores. Eu acredito que nós, enquanto sociedade, precisamos dar um basta nisso. Mas o basta passa não por pensar apenas e que segurança seja questão de polícia, questão do militar, questão do Ministério da Justiça, questão da segurança privada. Segurança é hoje uma prioridade de todos os cidadãos brasileiros. Todo mundo fala em segurança, mas muitas das vezes a gente terceiriza a segurança e a gente acredita que pode simplesmente terceirizar e se abster de se preocupar com isso. Não, eu pago você para que você se preocupe. Não é assim que funciona. Veja, nós falamos de segurança como uma coisa da segurança pública, vemos a segurança pública como algo sistêmico, né? Os acadêmicos gostam muito de falar a palavra sistêmico. E quem são os sensores do sistema? Os sensores do sistema, quer na segurança pública lidando com a criminalidade, ou quer em planejamentos mais focados, como do exemplo que você citou, Olimpíadas e Copa do Mundo, né, onde a gente está lidando muito com risco de terrorismo, os sensores do sistema são os homens de bem, são os cidadãos, são as pessoas, são essas pessoas que sabem aonde o criminoso se esconde, que sabem aonde a arma está. Nós investimos muito na atividade de inteligência, mas nós ainda não chegamos a utilizar, por exemplo, a questão da operação psicológica, da guerra de propaganda, de tentar tentar queimar a imagem de bom moço, de Robin Hood, do bandido. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam o seguinte, que aquele mesmo elemento que distribui, que faz uma benesse, que faz uma benemerência, que dá leite, ou esse elemento bota no micro-ondas, esse elemento desencaminha filhas e esposas das outras pessoas. Então a sociedade é que tem que dar um basta nisso. Eu sei que é difícil, isso é uma mudança de consciência, mas a gente tem que fazer. Agradeço então a participação ao vivo do diretor regional da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, Vinícius Cavalcante. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.